Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre angústias, pessoas angustiadas, pessoas preocupadas, pessoas que precisam de um socorro do Senhor. Quantas pessoas que estão preocupadas e ansiosas com a vida financeira, com a saúde, às vezes é uma angústia e não se sabe por quê. Pessoas que passaram por muitos traumas, pessoas que passaram por momentos tristes e que não superaram, e outras que superaram, mas quando acontece algo que relembra o seu passado, ela volta a se sentir angustiada. Pessoas enfermas que às vezes olha para as suas coisas e não pode fazer nada, não pode trabalhar, não pode cuidar da sua casa, e tem pessoas que nem de si mesmo neste momento estão sem poder cuidar de si mesmo. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7, na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. E Deus socorre os seus filhos e filhas. Ainda bem, nós temos que agradecer a Deus por Ele ouvir quando clamamos em tempos de angústia. Devemos agradecer todos os dias. Obrigado, Senhor, porque o meu clamor chega até os seus ouvidos, os teus ouvidos, e porque ouve a minha voz quando peço o teu socorro. Que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o que é impossível para Deus? Não há angústia que resista ao poder de Deus. Deus, Ele é soberano em todas as coisas. Não há coisa que Deus não tenha soberania. É toda honra, toda glória e soberania do Todo-Poderoso. E devemos agradecer todos os dias e pedir a santa presença do Senhor e agradecer ao Espírito Santo, porque quando conversamos com Ele, conversamos falando sobre nossas dores, nossos sentimentos, desabafando, colocando para fora. Tem pessoas que quando vão ao psicólogo, elas contam algo e elas ainda esquecem de falar outra coisa, algumas coisas. Quando você conversa com o Espírito Santo e você pede para Ele, para que Ele te dê resposta, converse com você, seja o seu consolador, você não esquece de falar nada com Deus, porque Ele é o teu ajudador, é o consolador. Ele muda toda a maneira da gente pensar e Ele não deixa que a gente esqueça nada. E os detalhes das nossas vidas, Ele conhece mais do que cada um de nós. Cada célula do nosso corpo, cada pensamento nosso, as nossas atitudes, tudo antes de fazermos, antes de tomar uma atitude, Ele já sabe qual atitude que vamos tomar. O nosso Pai, Ele é completo, Ele é o eu sou. O eu sou significa não falta nada, Ele supre tudo e não há nada que explique o poder de Deus. Não há sabedoria humana que chegue a comparar alguma coisa, que por pequena que seja, com as coisas de Deus. Porque tudo foi Deus quem criou, tudo é Deus quem permite. Quando acontece algo, tem a permissão de Deus, porque quando Deus declara, Ele dá uma ordem, o universo obedece, a terra obedece, as pessoas, os animais. Então muda tudo com um decreto do nosso Rei Todo-Poderoso, o dono de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. Então, quando
pedimos socorro a Ele, conversamos com Ele de todo o coração, Ele está lá, sentado no seu trono, ouvindo o nosso clamor. Eu fico emocionada quando eu falo das coisas de Deus e a gente começa a pensar na profundidade, na grandeza de Deus. Porque quantas pessoas que iriam morrer já tinham um decreto de morte de um médico, porque a medicina vai até onde Deus permite. Mas o milagre quem faz é Deus. E de repente Deus muda aquela história, muda o choro em dança, em riso, em alegria. Então, nós não devemos desanimar. Devemos pedir ao Espírito Santo força, coragem, fé, para que quando alguém estiver passando por algum problema, estiver angustiado, ou coisa triste demais é a angústia, lidar com a angústia. A pessoa não pode dizer assim, duas coisas é assim, a dor e a angústia. Fique aí que eu vou fazer as coisas, depois que eu fizer tudo que eu preciso, aí eu pego você de volta. Não podemos, porque quando uma pessoa está angustiada, ela é muito triste, ela dorme angustiada, ela acorda, ela vai fazer as coisas, ela não tem vontade, porque a angústia, ela leva a pessoa a um estado de depressão, um estado de tristeza, um estado de que não tem vontade de fazer as coisas, de realizar, porque ela não tem prazer. A angústia tira o prazer das coisas. Então, quando clamamos a Deus, Ele tira toda a angústia, porque Deus é um Pai presente, Deus não é ausente. Quando chamamos, quando clamamos por Ele, Ele está Ele trabalha em nosso favor e Ele vem em nosso socorro. Aí a angústia desaparece. No passado, se eu já conhecesse, se eu já tivesse conhecido o Espírito Santo como eu conheço hoje, como eu falo com Ele, eu falo dele para você, e você já conhece o Espírito Santo, porque Ele habita dentro de você, Ele fala com você, Ele fala conosco. Perdão que tem um vizinho fazendo uma obra na casa dele. Então, quando falamos com Ele, nós nos sentimos completos. Ele dá a solução. Às vezes Ele dá a solução através de um remédio para tirar aquela angústia. Às vezes é trazendo algo novo para a sua vida. É um trabalho novo, porque olha que tristeza uma pessoa perder seu emprego e ficar pensando como que eu vou pagar as contas. Como que aquela pessoa vai colocar o alimento na casa dela. Olha o desespero dessa pessoa, ela fica angustiada. Uma pessoa quando perde o emprego e ela ainda não encontrou outro, envia currículos e ela começa a ficar preocupada. Se ela passar muito tempo, ela começa a ficar angustiada da ansiedade, da tristeza, angústia e a preocupação, aquilo que não resolve, porque a preocupação ela não resolve nada, ela só tira a paz da pessoa. Mas quando nós começamos a clamar a Deus, Ele escuta. Quando você fala com Ele de todo o coração, Ele vem com socorro, Ele entra com socorro e muda toda a situação. É uma grande bênção. E vamos pedir também no Salmo 90, versículo 17, que esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Que esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Toda soberania, toda honra e glória, toda de Deus. Não podemos colocar nada no lugar dele, substituindo. Você vai ao médico, você peça a Deus que coloque um médico bom no seu caminho. Você pede para que ele te passe o remédio certo.
olha, tudo que você for fazer, você pedir antes, você tem sucesso em tudo que você faz. Quando você conversa com ele, quando você pede para ele as coisas antes de fazer, você vai fazer e é certeiro que dá certo, é 100% que dá certo. Porque às vezes uma pessoa vai ao médico e ela fica tentando tomar o remédio certo e aqueles remédios eles não fazem efeito. E aquela pessoa fica desanimada. Poxa, eu já tomei tal remédio, não deu certo, não tirou a dor, ou não sarou, ou não tirou uma pessoa que está passando por depressão, que não está tomando a medicação correta, ela fica insatisfeita porque ela não consegue dormir bem, ela não consegue fazer suas coisas, ela para de trabalhar. Então, tudo quando pedimos antes para Deus e entregamos nas mãos dele, nós temos a resposta. Porque se é uma coisa que é certa, é que Deus vê todas as nossas atitudes aqui na terra. Outra coisa que eu gostaria de falar para você é uma coisa, como diz aqui no Salmo 90, esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. Uma coisa que eu vou também falar para você é que tudo que você for fazer, antes você peça para que Deus abençoe a obra de suas mãos, para que você prospere em tudo que você tocar. E você fala também na sua casa, tudo que a minha família toca, cada membro da minha família toca, também prospera. Todos nós temos a prosperidade de Deus. Começa a profetizar no seu lar, começa a agradecer e começa a ficar em silêncio. Em silêncio, se está passando por algum problema, fique em silêncio. Quando abrir a boca, seja para orar, louvar a Deus. O louvor, ele faz com que o inimigo das nossas almas fique confuso e ele não consegue vencer na vida de um verdadeiro adorador de Deus. Deus anda à procura dos seus verdadeiros adoradores, daqueles que o amam, que o adoram, que esperam nele, que crê, que sabe que ele é o soberano sobre todas as coisas que existem nos céus e na terra. Então, quando você dá toda legalidade para Deus em sua vida, você abre espaço. Porque aí você vai dizer, mas eu abro espaço, minha vida é de Deus. Declara, fala, tudo que eu tenho é de Deus. E Deus está me fazendo prosperar. Deus está fazendo algo novo em minha vida. Está consolidando para nós a obra das nossas mãos, de nossas mãos. Aí você fala, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos para sempre ao Senhor. E você fala, Senhor, eis-me aqui, estou pronta para te servir. Usa-me, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Olha, quando a prosperidade de Deus vem, todos olham e falam, é a mão de Deus operando na vida dessa família. Quantas vezes uma família ela está passando por problemas, mas todos olham e veem que a mão de Deus segurando a família, porque tem alicerce. Faz o alicerce em Cristo Jesus, na rocha. Bate os ventos, bate a tempestade, ele entra na situação e acalma tudo. Os ventos vão embora e a casa continua de pé. Aqueles que colocam a confiança em pessoas e na força do próprio braço, na sua própria força, ou às vezes fala, não, eu tenho um emprego que é bom, ou eu tenho uma empresa, eu sou um grande empresário, e ele coloca toda a sua confiança nisso, é um perigo muito grande, porque quem nos sustenta aqui nesse planeta Terra
é só um, é o soberano, é o todo-poderoso, é o nosso Deus. Porque o sopro da vida, quem dá é Ele. E na hora que Ele chama alguém, não há ser humano que possa impedir o chamado de Deus, dizendo: olha, acabou, você agora vai descansar, porque é a vontade de Deus, é o tempo de cada um que se cumpre. E ninguém pode mudar a vontade de Deus. Agora, Deus pode mudar a vontade do homem. Do homem mau que quer destruir o outro, Deus tira, afasta. Deus muda um decreto de morte, de câncer. Deus muda todas as células cancerígenas e ele cura totalmente uma pessoa sem deixar metástases em lugar algum, porque Ele é o todo soberano, Ele é o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso tudo. Então, todos os dias eu falo de Deus com um amor muito grande no meu coração, porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei quantos livramentos Deus deu para mim, e eu tenho certeza, mesmo eu não sabendo quem está escutando essas orações, que você está aqui porque Deus te ama, porque Deus te deu livramentos e porque Deus está trabalhando em teu favor. Eu creio. Eu vou orar o Salmo 91 para que as bênçãos do Salmo 91 estejam em nossas vidas. E esse versículo do Salmo 90, 17: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Olha a bondade de Deus na vida das pessoas. É tudo o que precisamos, é da bondade de Deus. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Agora vamos orar o Salmo 91 para que o Senhor nos livre de todos os males e perigos, seja de enfermidade, falta de dinheiro, falta de paz. Que o Senhor nos livre das setas do inimigo das nossas almas, nos livre de palavras de maldição e nos dê prosperidade em todas as áreas das nossas vidas. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada vida, Pai, que está ouvindo essas orações. Entra nos lares, protege, Senhor. Dá resposta para o teu povo. Vem com resposta, Pai, dessas orações. Ó Espírito Santo, entra nos lares. Toca em cada membro das nossas famílias. Toca nos inscritos, Pai. Toca em cada pessoa, Senhor, que está ouvindo essas orações e que precisa do teu socorro.
em todas as áreas da vida deles, Pai. Vem com suprimentos, tira toda angústia, tira toda dor do corpo, da alma, do espírito. Limpa as mentes e vem, Senhor, com provisão em todas as áreas da vida das pessoas, dos meus irmãos e as minhas irmãs. E é em nome de Jesus que eu já agradeço pelo teu infinito amor e a tua bondade em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é em nome de Jesus que eu oro, entregando todos os seus pedidos, meus irmãos e irmãs, nas mãos do Espírito Santo de Deus, que leva para Deus, e temos um advogado em nosso favor, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Jesus Cristo, que intercede por nós. Em nome dele, e nesse nome poderoso, sobre todo nome, o nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.